A Arábia Saudita está realmente preparada para se envolver militarmente? E se sim, como isso mudaria o rumo desse conflito? Oi, veja, existe um provérbio em árabe que se traduz mais ou menos assim: se você quiser jogar uma pedra, você não escolheria a maior pedra. Então, isso quer dizer que, se você quer lutar contra o Irã, você não sai por aí divulgando imagens das suas forças armadas e da sua força aérea. Então, para mim, isso ainda parece uma encenação e uma campanha de propaganda. Mas não me parece que os sauditas vão se envolver tão cedo. Talvez eles estejam tentando salvar as aparências internamente, regionalmente, mas em termos de luta real e guerra, eu simplesmente não vejo isso acontecendo. Por quê? Qual é o limite para a Arábia Saudita aqui? O que realmente faria com que eles parassem com essas ameaças e realmente tomassem uma atitude? Olha, antes da guerra, no passado, os sauditas costumavam dizer isso o tempo todo. Eles costumavam dizer: nós temos 6 megacentros econômicos prosperando e o Irã não tem nenhum, zero. E se algum dia houver guerra entre nós dois, eles têm muito mais alvos para destruir do que nós. E eu acho que isso faz sentido até certo ponto, mas não se trata de querer ou não responder. Trata-se de realmente responder. Sabe, depois de 2 semanas sendo atacados, inclusive suas instalações de petróleo sendo bombardeados e ameaçados pelo Irã, acho que chega um ponto em que qualquer país deve responder. Por que os sauditas não estão respondendo? Eu não tenho certeza. Eles podem cortar relações diplomáticas com o Irã, o que ainda não fizeram, sugerindo que os sauditas estão se precavendo. Eles não sabem quem vencerá a guerra. E eles ainda acham que os iranianos ou o regime iraniano podem sobreviver. Nesse caso, eles não querem ficar mal com o regime quando a guerra acabar. Quanta influência a Arábia Saudita tem aqui quando se trata de impactar outros estados árabes ou do Golfo? Se a Arábia Saudita se envolvesse diretamente, não necessariamente militarmente, mas até diplomaticamente, como você disse, outros países teriam mais chances de seguir o exemplo? Eu não acho que a Arábia Saudita lidere alguém ou que exista algum bloco. Se você olhar para os 6 países do CCG, cada um deles está se comportando de maneira diferente. O Bahrein não mantém relações com o Irã. Na última década, os Emirados Árabes Unidos cortaram laços após o início da guerra e a ofensiva do Irã contra eles. Omã e Catar ainda mantêm missões lá. O Catar expulsou os adidos de defesa e segurança, mas isso não significa que eles cortaram os laços. Os kuwaitianos têm desmantelado células do Hezbollah no país, o que representa uma escalada contra o Irã. E aí você tem os sauditas, que têm uma retórica agressiva, mas ao mesmo tempo não cortam os laços e não respondem. Então você escolhe. Cada um desses caras está agindo da maneira que acha melhor. Eu não vejo eles coordenando suas posturas ou posições, seja politicamente ou militarmente. Hussein, o que esse momento significa, então, para a Arábia Saudita e qualquer tipo de futuro com Israel? Isso indica a falta de ação deles? Então, o que poderia acontecer no futuro quando se trata de pensar em qualquer tipo de relação com Israel? Olha, eu acho que agora todos percebem que o Irã tem sido uma ameaça muito maior para eles do que pensavam. E agora todos sabem disso. Porque, sabe, o Irã não começou a bombardeá-los do nada. Você precisa escanear os alvos, precisa ter um banco de alvos, precisa ter as coordenadas, todas essas coisas. Isso significa que os iranianos vêm se preparando para isso há muito tempo. E toda aquela conversa sobre Pequim patrocinar a recém-descoberta amizade entre a Arábia Saudita e o Irã na época, e até mesmo, você sabe, antes da Guerra de Junho, em junho passado, os sauditas chegaram a enviar o número 2, KBS, o irmão de NBS. Ele pousou em Teherã, conversou com Khamenei e disse: ouça, vai haver guerra, estamos apenas avisando você. Todos esses gestos não significaram nada quando os iranianos acharam que agora era a vez deles agirem. Então acho que agora os sauditas perceberam que apostaram errado, que o verdadeiro inimigo deles era o Irã. Desde sua fundação, Israel nunca lançou sequer uma pedra contra os sauditas. Acho que eles estão aprendendo, pode demorar,
mas agora veem isso acontecendo em tempo real. Ben Hussein, com um verdadeiro inimigo exposto, como os sauditas gostariam que essa guerra terminasse? Qual seria o desfecho ideal? Olha, acho que aconteça o que acontecer, os iranianos vão sofrer um forte isolamento por parte do Golfo, desses países árabes do Golfo. Acho que o cenário mais provável é que, depois dessa guerra, o Irã saia como Saddam em 1991, quebrado, derrotado, isolado, mas o regime sobrevive. Quando isso acontecer, os iranianos precisarão de muito apoio. Eles vão precisar de muito dinheiro para reconstruir, mas não contarão com o apoio dos estados do Golfo. Você sabe, Dubai acabou de fechar escolas iranianas, um hospital iraniano, todo o sistema bancário legítimo que os iranianos ricos usavam em Dubai, porque não podiam usar bancos no Irã. Todos esses benefícios ou privilégios serão revogados. Então, o Irã, se o regime sobreviver a essa guerra, vai se encontrar muito isolado. E vai ser muito mais difícil para eles reconstruírem laços, reconstruírem a si mesmos e reconstruírem os laços com seus vizinhos. Hussein Abdul Hussein, é um prazer tê-lo na i24 News English e ouvir a visão saudita. Muito obrigada. Obrigado.